Amor à profissão é isso que eu estou fazendo aqui, tá? Se isso não for amor à profissão, Vamos lá, está gravando. Vossa Excelência. Tá mutado. Vossa Excelência, não podemos ouvi-lo. Boa tarde a todos. Antes de iniciar o processo de julgamento, peço a todos aqui presentes que silenciem as notificações do WhatsApp, que entrem em espaços onde não possam ser interrompidos, para que o julgamento possa ocorrer com fluidez. Estaremos dando início ao processo de julgamento do caso 248, onde o acusador João Lucas, junto com o seu advogado João Vitor, estão abrindo um processo contra a empresa Viajanet, que respectivamente a mesma não pôde estar aqui presente, e mandou um representante, o senhor Pedro Guilherme, junto com onde será defendido pela excelentíssima Ana Clara Menezes. O caso em questão se refere ao pedido de reembolso de um pacote de viagens, onde a empresa se nega a dar o reembolso ao acusador. Onde a empresa se nega a dar o reembolso ao acusador. Eu dou a palavra à excelentíssima advogada Ana Clara Menezes. Por favor, prossiga. Bom, posso começar aqui, deixa eu só abrir o arquivo. O áudio tá bom? Dá para ouvir direitinho? Sim, colega advogada. Sim, excelentíssima, pode continuar. Bom, conforme a nova lei de 5 de agosto de 2020, a Lei Federal número 14.034, para ser indenizado, deverá o cliente provar que sofreu danos morais ou extrapatrimoniais em razão de falhas cometidas por uma companhia de aviação na execução de seus serviços, como é o caso constante de vários cancelamentos de voos. Portanto, o cliente deverá provar documentalmente que foi lesionado para poder ter seu direito adquirido, ou seja, ter direito ao reembolso. O artigo 3º da nova lei deixa claro que o passageiro, caso não concorde em remarcar o voo ou em receber créditos a serem usados em 1 ano e meio, poderá exigir o reembolso do valor pago, porém, estará sujeito a eventuais penalidades contratuais. Em outras palavras, caso não aceite a remarcação ou os créditos oferecidos pela empresa, o consumidor terá que pagar multa por ter desistido do voo. O valor que sobrar, deduzido da multa contratual, poderá ser devolvido pela companhia aérea em até 12 meses, a partir da data marcada para o voo, com atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPS. Portanto, no caso em análise, o passageiro não aceita receber o crédito e nem remarcar o voo. Então, se ele quiser ser indenizado, deverá provar que sofreu danos morais e materiais, porque a empresa está dando oportunidade de acordo com essas duas opções acima. E vale ressaltar que a lei prevê que a empresa deve oferecer ao consumidor as alternativas de reacomodação e ou remarcação. Afinal, diversos aeroportos se reabriram no final de maio e começo de junho, inclusive na Itália, que foi um dos países mais afetados com toda essa situação atípica, e reabriu em 3 de junho, vários países, incluindo o Brasil. É dever da empresa informar medidas preventivas de segurança de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, e continuar com suas atividades, em busca de suprir suas perdas diante da situação, e, portanto, cabe ao consumidor escolher uma das alternativas já citadas anteriormente, como remarcar ou receber créditos, e só poderá exigir um reembolso se alegar lesões morais ou materiais através de um documento. Termino minha alegação aqui. Após a alegação da excelentíssima Ana Clara Menezes, eu passo a palavra ao advogado de acusação, João Vitor. Por favor, prossiga. Boa tarde, excelentíssimo. Boa tarde, júri. Boa tarde a todos.
Excelentíssimo. Eu gostaria de começar com o relato do meu cliente. Posso prosseguir? Está concedido, pode continuar. João Lucas, por favor, inicie o seu relato. Ok. Então, eu comprei um pacote de férias pela ViajaNet na internet. Passei meu cartão de crédito, fiz essa compra no dia 29/12/2019, reservado para o dia 20/6/2020. Entretanto, houve o início da pandemia do novo coronavírus, que acabou colocando minha vida em risco, porque eu tenho vários problemas respiratórios e minha única opção seria o cancelamento da viagem. Quando eu solicitei o reembolso da ViajaNet, a empresa imediatamente recusou, mesmo com meus problemas de saúde. Bom, eu vou continuar. Como vocês ouviram do meu cliente, ele acabou de dizer que pediu o reembolso, passou as informações necessárias, que no caso seria problemas respiratórios, e como a gente sabe, o coronavírus, ele ataca principalmente as vias respiratórias, então ele seria do grupo de risco. Eu vou começar primeiro com a lei número 8.078/90 do Código de Defesa do Consumidor, do capítulo 3 dos direitos básicos do consumidor. O artigo 6 diz que um dos direitos básicos do consumidor é a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados pelas práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. Bom, a lei não está sendo cumprida quando o cliente entra em contato com o prestador de serviço e destaca o seu problema de saúde e não recebe um retorno. Mesmo que não existisse problemas de saúde, a viagem ainda assim deveria ser evitada, pois sabemos que o vírus é altamente perigoso quando em contato com as vias respiratórias, além do risco de morte, que seria no caso do grupo de risco. Há também risco de contaminação do vírus em outras regiões, sendo estas no território nacional ou internacional. Ou seja, a lei se faz presente também no artigo. A efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais individuais, coletivos e difusos. Como observamos, esse é a parte 6 do artigo dos direitos básicos do consumidor. Como observamos nele, deve haver reparação dos danos patrimoniais, ou seja, a quantia do que o comprador entregou para a empresa, para que haja menores constrangimentos, visto que não terá viagem nem tão cedo, uma vez que estamos no início da segunda onda do vírus e os países estão se isolando novamente. Um exemplo disso é justamente a Itália, que está novamente voltando com as regras contra o coronavírus. E aqui eu termino minha fala. Obrigado pelo esclarecimento da situação. Eu passo a palavra agora à excelentíssima Ana Clara. A senhora gostaria de declarar alguma coisa? Tem algo a acrescentar? Sim, obrigado, e obrigado pela fala, João. Gostaria de ressaltar que estamos falando sobre um caso que aconteceu em junho de 2020 e atualmente estamos em novembro. Justo aí que não valeria sua fala para o momento atual, já que a viagem seria em junho. Então, deveríamos justamente ver esse ponto de que, justamente no começo de junho, vários aeroportos estavam abrindo e, novamente, ressaltando que se o cliente quisesse o reembolso, deveria optar por provar documentalmente que está sendo lesionado de alguma forma. Então, tenho para falar, termino minha fala aqui. Por favor, vamos abrir um parênteses aqui na atuação. Rapidinho. Professora, um parênteses aqui, por favor, galera. Pois não? Ok. O juiz ele não pode opinar em nada, falar nada, ele deve julgar apenas a situação, certo? Isso, o juiz julga e conduz o julgamento. Você pode falar com os advogados se eles têm alguma testemunha para apresentar, alguma prova a apresentar, certo? Entendendo. Se algum advogado se exceder ou alguma testemunha se exceder, você pode pedir
ordem no tribunal, da voz de prisão, se caso não atendam o seu pedido. A sua ordem, na verdade, você é o juiz, né? Entendendo. E conduzir aí a situação. Ok, obrigado, professora. Volto parênteses, vou voltar. Voltando, advogados de novo, novamente. Excelentíssimo João, eu gostaria de saber se o senhor possui algum documento que possa comprovar a informação que o senhor disse que o seu cliente tem problemas respiratórios e que o Covid-19 é altamente prejudicial para o seu cliente. No momento, não, porque ele se encontra em quarentena, uma vez que, novamente, o coronavírus está aí e ele é do grupo de risco, então não teve como ele sair para fazer exames que comprovassem isso nesse momento. Certo. O senhor gostaria de tomar a fala para dizer alguma coisa? Sim. Novamente, eu vou trazer à tona a frase. Em junho, houve uma flexibilização. Isso ocorreu, mas isso ainda não vai alterar a questão de que meu cliente estava no grupo de risco. E eu vou trazer mais um pouquinho da lei, né? Na seção 2, da responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, o artigo 14 diz: o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco. Destaca-se no parágrafo 1. O serviço é defeituoso quando não oferece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes. Entre elas, tem 3 pontos, eu vou pular para o terceiro ponto. O terceiro ponto diz o seguinte: a época que foi fornecido. Esse é o ponto. A época que o produto foi vendido não trazia danos ao meu cliente, mas com a ocorrência posteriormente, no dia da reserva, este produto pode ser letal, levando em consideração que é uma viagem em tempos de pandemia. O comprador tem como direito seu reembolso, enquanto o vendedor tem por obrigação cumprir tal exigência. Devemos levar em consideração a época de fornecimento e não de compra do produto. Mais alguma coisa a acrescentar? Não. Essa lei, ela está em vigor ainda? Sim. O senhor tem ciência disso, se não foi alterado, vetado em nenhuma parte? Não. Isso está no artigo do consumidor. Ok. Passo a palavra à excelentíssima Ana Clara. Pois bem, vamos ressaltar que a lei entrou em vigor em 5 de agosto de 2020 e, do mesmo jeito que as passagens foram compradas em dezembro de 2019, a empresa também não tinha ciência, também ninguém tinha noção do que iria acontecer. Então, também foi um choque para todos. E, novamente, ressaltando a Lei 14.034, onde diz que o cliente deve apresentar um documento comprovado de lesões morais ou materiais, que foi, no caso, ele está pedindo reembolso e a empresa ainda está oferecendo o fator de remarcação ou reacomodação, que era o básico para qualquer empresa aérea, que deveria dar, no caso, né? Então, o cliente não aceita nenhuma dessas opções, e no caso aí, ele seria dado como uma desistência do voo, já que ele não aceita nenhuma das alternativas. Então, seria justo para ele poder receber seu reembolso, alegar documentalmente, oficialmente, que ele sofre das suas necessidades respiratórias. Entendeu? É isso que eu tenho para falar. Excelentíssima. Por favor, senhor João, não tome a palavra. Então, excelentíssimo. Não, é que deu eco na sua voz aí, desculpe. Oi. Então, excelentíssimo. Excelentíssima Ana Clara, a senhora gostaria de trazer alguma testemunha ou dar a palavra ao seu cliente para que ele possa testemunhar mais alguma coisa, adicionar algum fato? Gostaria de que Pedro falasse
em razão da empresa Viajanet, mas apenas ele só vai ressaltar o que já está acontecendo aqui. Vamos ouvir dele agora, né? Como ele se sentiu sendo acusado disso. Passo a palavra a João Vitor e, respectivamente, a Pedro. Bom, eu gostaria de perguntar à doutora Ana Clara se ela tem algum documento em que meu cliente assinou, algum termo que falava sobre essas questões, que não haveria devolução do dinheiro caso não houvesse viagem. Doutora? Eu gostaria também que você alegasse o documento, por favor. Bom, nesse caso, a situação é totalmente atípica, é uma situação que não acontece sempre, não tem como ninguém ter noção do que vai acontecer. Então, por isso, não tem em qualquer lugar um documento que prove exatamente quando você assinar um termo dizendo que você está suspenso de reembolso por causa da pandemia, porque ninguém tem noção do que isso vai acontecer. Então, é justamente onde eu digo, novamente ressaltando, com a lei de 5 de agosto de 2020, lembre-se bem, agosto, onde já passou já passamos tempo. Então, gosto de lembrar disso, da lei 14.034, onde diz que se o cliente não aceitar nenhuma das alternativas que eu já citei, que é o reembolso ou a reembolso não, desculpa, a reacomodação ou a remarcação do seu voo, ele poderá pedir o reembolso, sujeito a multas, por causa que vai alegar como se fosse desistência. Porém, como ele quer apenas o reembolso, seria apenas um cancelamento, ele iria ter que alegar com documentos oficiais, como já costumo dizer aqui. Ele tem que alegar que sofre das suas... Porque qualquer um pode chegar aqui e falar que tem isso ou aquilo, mas precisa provar. Então, é isso que eu tenho que dizer. Que eu tenho a dizer, na verdade. Obrigada. Passo a palavra, senhor João Vitor, ao excelentíssimo João Vitor. Por favor, continue. Doutora, mas vamos às questões. Você vendeu um produto online, você não, seu cliente vendeu um produto online ao meu, comprado via cartão de crédito, e em nenhum momento tinha nenhum termo que falava sobre reembolso. E eu não falo em questões de pandemia, porque realmente é um fato atípico, mas ele não assinou nenhum termo que visasse essa questão, que no lugar de reembolso seria remarcação de viagem. Os advogados podem também interrogar o acusado, podem também interrogar a vítima. Eu queria interrogar o vendedor, por favor. Pedro, Guilherme, poderia fazer algumas perguntinhas a você? Por favor, prossiga. Podem. Pedro, eu queria saber se há algum termo que o cliente... Excelentíssimo. O juramento da testemunha. Sim. Senhor Pedro, o senhor, por favor, pegue qualquer objeto de sua respectiva preferência para jurar sobre. Pode escolher uma Bíblia, pode escolher algo de sua profissão de fé, qualquer coisa que seja do gênero. A lei não especifica. Opa, pronto. Minha mão está aqui. Peraí, deixa eu levantar aqui. O senhor jura solenemente dizer somente a verdade e apenas a verdade? Sim, verdade, somente a verdade. Dizer os fatos tais quais como eles realmente são, sem nenhuma deturpação ou alteração. Sim. Jamais criar uma situação discrepante da realidade. Jamais. Por favor, eu dou a palavra ao advogado, senhor João Vitor. Pode interrogar o senhor Pedro.
Senhor Guilherme, eu gostaria de começar perguntando. Uma empresa tão grande como a sua, não tem nenhum termo que fale sobre reembolso de dinheiro de clientes? Pois bem, não temos isso explicitamente, pois isso já é registrado em nossa empresa que você tem duas opções quando houver um cancelamento, uma desistência. Você pode ficar com os créditos e posteriormente marcar depois a sua viagem ou remarcar diretamente na empresa, a qualquer data que o seu próprio cliente poderia achar mais viável para que ele fosse viajar. E sobre a documentação de cancelamento, eu termino aqui minha fala. Mas, senhor, eu creio que uma empresa, novamente, do tamanho da sua, deveria informar em Por favor, documento. senhor João Vitor. Oi, O cliente afirma que já terminou sua fala. ok, O senhor posteriormente poderá retomar e questioná-lo novamente. ok. Passo a fala agora, a Ana Clara. Diante das afirmações do advogado João Vitor, que fala sobre a lei, sobre aquela coisa de que deveria ter num documento a parte de que deveria ter essa parte do reembolso, volto a dizer que o reembolso seria dado a partir da nova lei que surgiu após a pandemia. Diante de todas dessas cinco circunstâncias, a nova lei foi sancionada pelo presidente da República e justamente fala justamente o que eu já reforço e volto a dizer novamente. O cliente deve alegar que sofre essas necessidades respiratórias e, além do mais, ele não aceita nenhum tipo das alternativas que a empresa do meu cliente quer disponibilizar para ele. Então, seria uma coisa muito vaga, pois ele não tem uma comprovação, não tem nada oficial, e apenas é a sua palavra contra isso aqui tudo. Então, não temos muito o que rebater nisso. Estou te mostrando a lei, estou falando tudo que está ocorrendo. Então, é complicado tentar continuar esse debate sobre esse assunto. Senhor, excelentíssima Ana Clara, a senhora poderia, por favor, nos mostrar o documento, a parte em específica que mostra o que a senhora acabou de citar, do cliente precisar comprovar que é um risco para ele? A senhora tem esse documento? Ou, mais precisamente, a senhora pode nos mostrar esse trecho, por favor? Peço 5 minutos, se for possível. Atenção todos, por motivos de forças externas, e darei uma pausa de 5 minutos para todos. Podem tomar uma água e voltem mais tarde. Ok.
Estamos retornando no momento. Excelentíssimo. Boa tarde. Boa tarde. Onde estão a excelentíssima Ana Clara e o excelentíssimo João Vitor? Boa tarde, excelentíssima Ana Clara, Boa excelentíssimo João tarde. Vitor. Estaremos dando o retorno procedimento do caso. Excelentíssima Ana Clara, Vossa Excelência, Voz Mercê, poderia, por favor, me enviar onde a senhora encontrou a respectiva lei onde eu solicitei a senhorita? Peço que, por favor, envie a todos presentes para que possamos todos analisar. Já recebi, excelentíssima. A Vossa Excelência já enviou a todos aqui presentes. Os advogados podem provocar os jurados também. Ô, gente, um tempinho aqui. Saiu aqui do ambiente jurídico. Eu tô com o pessoal tá aqui, meio aqui, aí se eu falar assim alguma coisa, porque tem gente falando aqui atrás, aí é só. Não, tudo bem, Mas já relaxa. estão saindo. Antes do fato todo, eu só queria fazer mais uma alegação. Posso, excelentíssimo? Um momento, por favor. Eu gostaria que antes, logo lhe daria a palavra. Gostaria que antes, Ana Clara explicasse, logo após enviar essa parte da lei para todos, explicasse detalhadamente como funciona, para que não reste nenhuma dúvida. Poderia repetir, por favor, senhor, Vossa Excelência? Isso, a excelente Clara, envie a lei para o senhor, para o excelentíssimo João Vitor, para que possamos juntos analisar detalhadamente esse artigo de lei.
Já recebi o documento, senhor meritíssimo, e ainda gostaria de fazer minhas pontuações. Você recebeu? Recebi sim. Peço, por favor, prossiga. Peço que prossiga. Vou voltar a uma fala do vendedor, que ele falou que realmente não tinha documento que especificasse essa questão de reembolso, de viagem, era uma coisa meio que boca a boca da empresa dele. Porém, como uma empresa séria, deveria ter toda essa questão de documentação. Na lei que a doutora Clara me mandou, diz que o artigo 3 da nova lei deixa claro que o passageiro, caso não concorde em remarcar voo ou em receber créditos a serem usados em 1 ano e meio, pode exigir o reembolso do valor pago. Porém, está sujeito a eventuais penalidades contratuais. Penalidades contratuais. Em nenhum momento eles mostraram alguma penalidade contratual, ou seja, não teve assinatura de contrato, foi só uma compra na internet. Como é que eles vão exigir algo sem assinatura de contrato? Eu trago essa frase da própria lei. Protesto. Por quê? Concedido. Bom, eu acho que o senhor tem alguma deficiência de interpretação de texto, mas no texto sugerido, no texto que está aí, que eu mandei para o senhor, está nítido que o, o, o consumidor, no caso, deverá pagar multa da penalidade contratual caso peça o reembolso, justamente porque seria uma forma de desistência. Então, justamente seria da parte do consumidor. Essa parte da multa seria justamente pelo fato de ele não ter aceitado nenhuma alternativa, então ele pediria o reembolso como forma de desistência da viagem. Então, é por isso que isso está aí. Um dos dois Posso- tem algo. Eu tenho mais Pode algo a sim. falar. Eu acho, querida advogada, que você deve refazer seu exame de vista, porque claramente seu óculos está com defeitos. Entre aspas, eventuais penalidades contratuais, fecha aspas. Em momento algum, teve penalidades contratuais. Por que não teve penalidades contratuais? Porque não teve contrato. Então, se não teve contrato, não teve penalidades contratuais. Ou seja, eu estou com uma interpretação perfeita. Concedido. O senhor falou várias vezes sobre o contrato que o seu cliente tinha assinado, justamente referido Protesto ao da novamente. nossa empresa. Por favor, senhor. Excelentíssimo João Vitor, deixe a excelentíssima Ana Clara continuar. Voltando à minha fala, o contrato que ele assinou já está firmando uma responsabilidade. E é justamente aí que mostra, esse fato aí é caso ele desista da viagem, é um cancelamento. Ele está dando a entender que ele está cancelando a viagem, o próprio consumidor. Isso aí está referente às taxas, juros e tudo aquilo, toda a reserva que ocorreu. Então, o senhor deveria ficar mais atento às entrelinhas. Infelizmente, estamos com pouco tempo. Eu vou dar pela última vez a palavra ao senhor, ao excelentíssimo João Vitor, e logo após a fala dele, os jurados irão analisar o caso. Senhor João Vitor, excelentíssimo João Vitor, desculpe, continue. Exatamente isso. O seu próprio cliente disse que não tem nenhum contrato assinado, saiu da boca dele. E eu ainda vou complementar um pouco aqui. Como finalização, vou trazer um pouco. Negado. Posso falar? Como finalização, trago um pouco do Código Civil. Vou citar alguns de seus artigos com a permissão do excelentíssimo. Posso prosseguir, senhor?
Seja breve, por favor, estamos com pouco tempo. Então, destaca-se no Código Civil, o artigo 248 da Lei 10.406/02, que, se a prestação de fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, resolve-se a obrigação, se por culpa dele, responderá por perdas e danos. Ou seja, Senhorita, não há excelentíssima Ana Clara, por favor, descontrole. Ou Continue. seja, não há prestação de serviço, tendo como obrigação a devolução do dinheiro. Vou trazer também a Lei 10.406 do Código Civil, artigo 86, 186, que diz que aquele por ação ou omissão voluntária negligencia ou imprudencia, viola direito e causar dano ao trem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Não podemos esquecer também do artigo 927. Aquele que, por ato ilícito, artigo 186 e 187, causar danos ao trem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente da culpa, nos casos específicos em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos do outrem. Como está na lei que acabei de mostrar ao excelentíssimo e a todos os jurados aqui presentes, se faz necessário que meu cliente seja ressarcido devido às situações ocorridas e ao transtorno a ele oferecido pela empresa Viaginet quando ele entrou em, em contato com a empresa, que simplesmente recusou o seu pedido. Gostaria de fazer uma ressalva no que João disse. Breve, por favor. Breve. Você tem Ele, 2 minutos. certo, irá ser breve. João disse que o reembolso só seria concedido se houvesse algum dano causado pela própria empresa que havia concedido a passagem. Protesto, ele não é advogado, protesto. Negado. Eu estou repetindo o que João acabou de falar. Por favor, E, continue. e continuando, ele disse que só poderia ser possível o comprador receber o reembolso se o motivo do dano recebido a ele for causado pela empresa. Protesto novamente. Senhor João Vitor, por favor, controle esse tribunal. Eu me perdi um momento. Por É favor, senhor, normal, seja não aconteceu isso pouco também. tempo. Então, eu gostaria de ressaltar. Bem, eu vou repetir só para me ressituar. Vou ser breve. João havia dito que só poderia ser recebido reembolso se a empresa que tivesse causado dano ao comprador. Nesse caso, teria que ser comprovado documentalmente quais foram os danos causados ao comprador. Encerro a minha fala. Meu cliente João Lucas quer pontuar alguma coisa? João Lucas? Senhor, o senhor não tem o direito de solicitar. Eu irei dar um tempo aos jurados, 3 minutos, para que possam ter a ver sua decisão. Isso é tudo por agora. Jurados, o resto é com vocês.
Senhores? Retornando. Qual foi a decisão dos jurados? Eu estou com a voz dos jurados e nós decidimos sobre a Lei 14.034, mencionada esse ano pelo atual governo, que diz o seguinte, que todas as viagens em passagem aérea entre 7 de março e 31, não, na verdade, entre 7 de agosto e 31, 7 de março e 31 de dezembro estão revogadas e fica a critério da empresa a forma como o reembolso será efetuado. Mas ele ou o cliente optar pela remarcação, mas é obrigatório realizar ambas tarefas. Você poderia repetir, por favor, que eu não escutei direito? A gente optou pela Lei 14.034, sancionada esse ano, que fica a critério do cliente receber o reembolso ou a remarcação da passagem aérea. Mas a empresa é obrigada a pagar sobre essa lei concessionária em passagem aérea entre 7 de março a 31 de agosto. Então, o acusado é culpado ou inocente? A empresa tem que pagar, deve pagar o réu. Vigente os acontecimentos e a decisão dos aqui presentes, eu declaro a empresa culpada. Eu sentencio a empresa a pagar ao senhor João Lucas, podendo escolher entre 3 seguintes maneiras. A empresa ela poderá ressarcir o cliente em forma de crédito, onde funcionará da seguinte maneira: a partir do período em que da viagem onde foi cancelada até 18 meses seguintes, ele poderá fazer qualquer viagem utilizando esses créditos. Se a empresa, o cliente fizer uma viagem de valor em um valor superior ao que ele tinha de créditos, ele irá pagar a diferença. E ele, como foi dito aqui que não havia questão contratual dito pelo senhor João, essa questão não foi exatamente totalmente legal. E por causa disso, a questão contratual não se aplica, vigente que não havia caso de contrato. Então, a empresa terá que pagar ao senhor João Lucas, sem a pendência e multa de contrato. Isso é tudo. Muito obrigado aos senhores envolvidos. Obrigado, senhor Excelentíssimo. Fico muito feliz de ter essas possibilidades. E é Resta isso. Se vocês quiserem, eu posso reiterar qual foi minha decisão, para que não reste nenhuma dúvida. Posso até simplificar, se vocês quiserem. Compreendemos. Tudo perfeito. Resta alguma dúvida? Ela poderá pagar em crédito ou reembolsar com dinheiro, sem penalidade. Porque isso é sem que a você... empresa, né? Sim. Vigente que não havia contrato. Ok. Isso é tudo. Estão todos dispensados. Aê! É isso aí, pessoal. Dá golpe aí. Vai dar de bolso cheio, com dinheiro. Vocês não esperaram? Eu tinha arrumado era um documento, vocês não estão entendendo. Cala a boca, tudo falso. Eu tinha arrumado um documento, meu filho. Eu tinha a amizade assinatura do continua. médico. Ana. Clara. Vocês citaram aqui o Clara me defenda já. Clara me excelente. defenda. Ô, João Vitor. Minha gente, eu tô suando aqui, ó. Meu Deus do Eu céu, eu tô passando também, meu Deus do céu. Ô, João Bicho, Eu tô tudo fechado aqui. Se eu Quem mandou puder mensagem? falar, Clara, eu Quem tá perco. falando Eu vou aí? pra cadeia.
Minha gente, vocês não têm noção do quanto eu fiquei me contendo depois que ele falou, não tem contrato. Aí eu pensei, meu filho, e os termos que ele aceita quando ele vai fazer o pagamento? Não, mas pior que eu queria ter a voz para falar, porque eu ia falar exatamente isso que a gente estava conversando, que quando eu fiz a compra, ele aprovou no cartão direto, não tinha lá, por exemplo, quando você vai ler uns termos que você assinala, que concorda com os termos, não tinha. Isso que eu queria falar. Mas Puxa, professor, eu não tive como falar, né? E quando eu tive Eu não- e quando eu queria falar, eu fui negado, né? Então, fiquei